Então, boa noite a todos. Gostaria de agradecer inicialmente aos colegas que já estão conosco, agradecer ao mestre Palheta por ter recebido esse convite, ter aceito esse convite, estar aqui com a gente, compartilhando um pouco mais da sua trajetória. Foi muito bem aceita pela direção aqui quando a gente colocou para o grupo sobre essa iniciativa. O pessoal gostou muito, ficou muito curioso, professor. Comentei um pouco da sua trajetória, até comentei com eles que eu estava no centro, andando, acho que foi na Shopping do Pé e em uma outra loja, não lembro qual foi. Vi uma pessoa lá prospectando, né? Achei bem legal. Então, é uma iniciativa, para quem ele conhece há algum tempo, sabe aí, que fora os pesos perdidos, também tem uma história muito longa aí, né? O professor também, peguei muitas caronas com o professor aí, quando eu fazia pós com ele. Temos histórias a contar, né? E a gente tem essa oportunidade aí de estar compartilhando com ele. Mas eu vou deixar que ele fale, né? Eu vou primeiro só fazer nossos avisos gerais, para que todos tenham conhecimento. Vou compartilhar aqui a minha tela rapidamente, só para que vocês tenham conhecimento. Como todos sabem, né, a associação de fato está valendo, né, como diz o Caboclo, estamos de fato valendo. Esse mês de julho é o mês efetivo dos associados, né? Então a gente está prospectando de forma bem, bem silenciosa, bem tranquila, porque a gente entende que para que a gente possa fazer uma ação maior, nós precisamos estar com o site estruturado, precisamos ter uma estrutura mínima. E como só agora nós conseguimos, de fato, arrecadar algum dinheiro com a associação, hoje nós somos 17 associados até o momento, um pouco mais de 12 dias. Então, as pessoas, esse dinheiro já deu para pagar a hospedagem do site, a gente já conseguiu ter o site agora, né? Que antes tudo era tudo sair do nosso bolso, mas agora tem CNPJ, tem tudo, então a gente tem que começar a fazer de forma orgânica, né? Então a gente não pode estar fazendo nada que não fique muito transparente para que todo mundo saiba, né? E para deixar mais evidente ainda, eu trago aqui para vocês alguns benefícios que nós já temos, né? Alguns benefícios que nós estamos correndo para ter até o final do ano. Então, como todos vocês já sabem, aqueles benefícios que estão associados ao GTI-AM, já foi feita a parceria para que eles também passam a valer para a Associação dos Profissionais de TI, né, a ATEC. Então, loja de roupa, nós temos duas empresas com loja de roupa, descontos agressivos, loja de modulado, treinamentos. Eu acho que o momento aí tem muito treinamento de graça, mas também tem muito treinamento que você pode se capacitar. Eu mesmo, recentemente, utilizei aquele voucher do Nunan e fiz novamente o curso de LGPD. Ele deu um voucher para a gente bem agressivo, de 55% de desconto, né? Então, acho que teve o Leonardo daqui do grupo que fez lá com a gente, foi bem legal, uma semana bem intensiva e bem aproveitosa para falar de LGPD, com utilização de framework, foi legal. Fora outros cursos, né? Eu fiz também um curso recentemente de o Scrum e PO, né? De fazer Scrum Master e PO, então tem aí também. Vou fazer o curso de Kanban aí com a Aspercom, vocês sabem que nós temos 10% de desconto. Mês que vem eu vou estar fazendo esse curso. Então, temos benefícios aí que, para quem está procurando se qualificar, né, vai ser bem interessante. Fechamos o último agora, o supermercado virtual. Ele tem desconto e você ganha mais desconto por ser membro e associado nosso. Então, você tem esses descontos. Automaticamente, essas 17 pessoas e as pessoas que possam vir ser associados já têm apoio jurídico. Então, se tiver alguma causa jurídica e você precisa de advogado, você já tem essa possibilidade. Tá? Isso daí já faz parte, não é elegível, de fato, você tem esse benefício. Nós já conseguimos o plano de saúde, né? Então nós temos 3 possibilidades, Unimed Fama, Samel e Apivida, para todos os preços, todos os valores, para todas as oportunidades que você necessite. Fechamos com uma escola de idiomas, então se vocês forem ver o plano de negócio deles, que eles montaram, são 2 propostas, uma para a família e uma para os profissionais, fazendo curso diferenciado. Então, não é apenas ganhar um desconto. Eles fecharam o plano, o plano é de 18 meses e ele faz o parcelamento diferenciado, tanto
na matrícula como no material didático. Então, existe uma diferenciação para a gente. É apoio de RH, então, se você precisa fazer uma contratação, sua empresa, também nós temos. Apoio de contadores, nós também temos. Tá? Nós estamos aí esperando fechar o retorno da Laureate, né, e da Fametro, para ter algum benefício enquanto associado para as universidades. Já fiz alguns pedidos para algumas clínicas que têm várias especialidades, né, para que você, caso não tenha o plano de saúde, mas tenha essa possibilidade de ter um desconto numa clínica dessa, né? Loja de informática, a gente está bolando aí um plano de ver como é que consegue ter um descontinho aí de 5%, alguma coisa aí, ainda não está muito bem estruturado, porque a gente sabe que depende muito da oferta, né? E também a nossa carteira valer como meia entrada nos cinemas, né? Que é uma coisa que a gente está fazendo, tá? Então, isso aí são alguns benefícios que nós temos. O nosso portal, de fato, agora vai começar a ser desenvolvido, né? A partir dessa semana a gente vai tocar isso. Então, a gente tem a proposta de ter um painel de vagas, que já tem no GTAM, então a gente sempre está divulgando as vagas e oportunidade de emprego. Você pode fazer a publicação do seu currículo, né? Justamente para estar desempenhando isso. E várias outras oportunidades que as pessoas que já estão no grupo, lá no grupo do Telegram, a gente já compartilhou para eles. Creio que vocês estejam vendo minha tela, né? Então, estou passando aqui de forma bem mais rápida para que não se prolongue muito. Mas se tiver interesse, pode entrar em contato comigo. Tá? A gente vai estar disponibilizando o número corporativo também. A gente vai ter um contato mais profissional para não ficar só falando comigo ou com o Jairo ou com o Luiz, que são as três pessoas que estão à frente. Né? Então, a gente vai ter essa semana, se tudo ocorrer certo, a gente vai ter um número corporativo para tratar sobre essas coisas. Eu vou dar um ok aqui nessa tela, que nós já temos, tá? Então, nós já temos e-mail institucional, então cada associado vai ter um e-mail corporativo, ele não vai precisar, vai usar se quiser, claro, mas vai poder ter lá o seu e-mail, está tendo uma enquete no grupo do Telegram, mas até agora está vencendo o nome e sobrenome, né, @tech.com.br, então os membros também estão participando dessas enquetes, participaram da escolha do tema do site, então a gente está fazendo com que tudo seja de forma orgânica, e não uma decisão que a direção tomou. Não. São decisões que nós estamos tomando em conjunto, porque a gente entende que a nossa área é colaborativa e evolutiva. Então, à medida que a gente vai desenvolvendo as atividades, vai desenvolvendo as propostas, a gente coloca em discussão e vamos evoluir. Tá? Então, esses são os informes que nós temos em relação à associação. Vai ser de forma mais devagar, porque a gente sabe que todo mundo tem muita coisa para fazer, todo mundo tem pouco tempo, mas a gente pede ajuda de um, ajuda de outro, faz um pedaço do site e vai montando de uma forma orgânica. Já antecipo para vocês que o planejamento é que em agosto a gente faça a nossa reunião de criação do nosso mapa estratégico. Não sei se todo mundo tem um hábito do que é, mas é montar missão, visão e valor, montar diretrizes e objetivos que nós temos aí, pelo menos para essa primeira gestão, né, desses primeiros 5 anos. E nós vamos estar trabalhando de forma orgânica, uma atividade por mês, a disponibilidade que os amigos possam ter. Vocês sabem que a gente está fazendo essas adaptações. Esse mês essa reunião já foi para as 20 horas, porque muitas pessoas falavam, pô, Wesley, muda para 20, porque às vezes eu estou no trânsito, não consigo chegar em casa, tu marca 19 horas e não dá tempo. Então, a gente está sentindo, fazendo esses ajustes para que tudo se torne de uma forma orgânica, satisfatória para a grande maioria. Para todos é difícil, mas para uma grande maioria a gente vai tentando. Tá? Então, eu parti em nome de toda a direção da associação e do grupo de gestores. Agradecemos a todos que estão aqui presentes. Nós estamos aqui já em número de 14. A gente sempre tem essa média de 14 a 20 pessoas. Acho que a gente está começando a evoluir, né? Devagarinho, a gente está quebrando aquela mística que a gente só vai para a reunião para jantar. A galera gosta muito de pegar um 0800, é bom. A gente já tem aí no radar para setembro, quando já tiver todo mundo já bem mais vacinado, fazer esse, esse jantar, né? Esperamos que o número seja bastante significativo também. Mas eu fico feliz que hoje nós já temos uma quantidade
melhor do que as outras encontros. Quem está sempre comigo, o Jairo, que está sempre comigo nessa iniciativa, né? Então a gente agradece. Mestre, eu lhe agradeço de coração, é sempre bom estar com o senhor aqui, é muito gratificante ver o quanto o senhor está crescendo aí, doutorado, daqui a pouco é PhD, tudo isso aí. Então, é muito bom estar com o senhor. Obrigado pela aceito do convite e agora é com o senhor. Fique à vontade, até que é sua. Muito obrigado, muito obrigado. Para esse evento, eu decidi fazer uma coisa diferente. Eu fiz as minhas anotações e não vou montar, não vou apresentar, não vou fazer uma apresentação. Então, para que os amigos fiquem à vontade para conversar, para trocar ideia, para perguntar mesmo. Eu começo dizendo que eu fiquei muito feliz pelo convite, já tenho acompanhado, principalmente os jantares do GTI há algum tempo, e eu gosto muito desse tipo de iniciativa, porque a nossa área precisa. A gente sempre reclama, porque a gente tinha que se organizar, a gente tinha que fazer não sei o quê, e nunca faz nada, nunca começa a fazer realmente as coisas, né? Então, esse tipo de ação é um tipo de ação que eu concordo muito. Então, apoio, e quando o Wesley convidou, eu digo, poxa, vai ser um prazer, então vou participar sim, com certeza. Vou fazer parte, porque eu acredito, é o tipo de ideia que eu acredito e que eu incentivo, tá? Como o Wesley falou um pouquinho, eu sou o Márcio Palheta, trabalho com computação, acho que desde os 15 anos, foi quando eu comecei a estudar computação. Eu vim da... tenho 41 anos, então já não sou mais tão novinho assim, né? Mas comecei com computação porque um colega trabalhava com computador e achei o máximo o que ele fazia. E o que ele fazia era digitar documentos em DOS. E aí eu achava o máximo aquilo. E, não, eu tenho que estudar isso, que eu gostei. E aí fui atrás de um curso de computação e fiz o antigo MS-DOS, o Windows versão antigona. E fui gostando, fiz um curso técnico no Matias Maquirini, aí do curso técnico aprendi a programar e desde lá. Então, em 2000 eu entrei na faculdade, já foi na UFAM. Na verdade, acabei entrando nas duas, de sorte de passar para as duas, para a UFAM e para a UEA. E no meio do caminho eu acabei pensando, depois de fazer um período inteiro das duas, eu fiquei naquela decisão, poxa, eu acho que eu vou ficar só na UFAM, só na UTAM, né? Antiga UTAM. Vou ficar só na UTAM porque o curso parece que é a mesma coisa, e depois eu descobri que não era a mesma coisa. Mas eu digo, vou ficar na UTAM porque eu vou ficar estudando à noite e quero trabalhar de dia. Eu gosto de programar, vou oferecer serviço, vou entrar numa empresa. E comecei a minha carreira desenvolvendo software e vinha lá da antigo cliente-servidor mesmo, usando Delphi com SQL Server. Aí acabei fazendo aquela carreira de cliente-servidor primeiro, aí trabalhei em loja na antiga Andarela, hoje em dia é Shopping do Pé. Trabalhei na Andarela lá atrás como programador. A gente fez uma migração, saindo, a versão anterior deles era em Clipper, né? Então a gente trabalhei naquela migração, foi um negócio bem legal. E só fez me dar mais certeza que eu gostava de programar. E aí, hoje em dia, meus filhos até perguntaram um dia desse, pai, se eu tivesse feito alguma outra, se o senhor tivesse que escolher alguma outra área para seguir, o que o senhor seguiria? Eu não sei. Eu não sei porque eu gosto disso, eu gosto desse mundo. Apesar de que a gente sabe que todo mundo deve ser da área, sabe que a nossa área enfrenta um monte de desafios, todo dia é uma história diferente. E eu gosto dessa confusão, eu gosto desse negócio de resolver problemas. E aí, desse gostar de resolver problemas, eu descobri que eu tinha que estudar. Quanto mais problemas eu resolvia, mais eu tinha que estudar, porque eu tinha que aprender mais coisas. E nesse aprender mais coisas, eu fiz a graduação, terminei em 2003, 2004, formei na UTAM, aí até 2010, de 2000 a 2010, fiquei trabalhando como programador. E aí fui desde o estagiário até arquiteto de software pleno,
numa empresa daqui de Manaus, uma das grandes empresas da época, na época de 2010, onde era uma software house grande, todo mundo, poxa, lá, trabalhar lá é legal, e era mesmo. E nessa trajetória, eu fui passando pelas etapas. Cliente-servidor, depois veio o boom da web, aí fui programar em PHP, programei em ASP, programei em Java, aí Java fiz uma carreira até maior, porque a empresa onde eu trabalhava gostava muito de programador Java, e aí eu acabei me especializando em Java, e aquilo abriu muitas portas. Muitas portas aí, quando foi em 2009, me convidaram para dar aula. Olha, já tem algum tempo trabalhando, o pessoal gosta do trabalho, não quer dar aula. Eu fiquei nervoso, super nervoso, porque eu digo, cara, eu sei programar, mas eu sei dar aula? Não faço ideia de se eu sei dar aula ou não. E aí fui para lá, e no primeiro dia de aula eu estava tremendo, mas depois que eu comecei a falar, que eu percebi que eu não ia ficar nervoso, que eu sabia responder as coisas que o pessoal estava perguntando, aí foi simples. Aí eu gostei, acabei gostando, aí acabei descobrindo que eu gostava de dar aula. De computação, claro. Aí banco de dados, linguagem de programação, e por aí vai. E aí nessa trajetória, conheci muita gente. Quando a gente vai para a sala de aula, a gente acaba conhecendo muita gente, acaba criando um network muito bacana. E esse network é importante na vida da gente, na vida de nós, povo de TI, é uma coisa que nos ajuda muito a avançar na carreira, a avançar nas descobertas, nos estudos. E quando chegou em 2010, já tinha o segundo cargo mais alto do pessoal de tecnologia da empresa, só que eu estava triste. Olha como são as coisas. Tinha feito a trajetória toda, estava ganhando bem, era bem remunerado, tinha um cargo de prestígio, já era época eu já era gestor de times, então tinha cerca de 15 pessoas trabalhando comigo, já tinha time que eu precisava dar feedback, essas coisas, e eu estava triste ao mesmo tempo. E, por incrível que pareça, chegou no momento que eu decidi onde eu estava, ela não ia mudar as direções dela, e eu queria avançar, eu queria aprender outras coisas, queria evoluir, queria estudar mais. Eu já tinha dominado a parte de web, a parte de aplicativos, só que eu estava me sentindo mal, que eu queria começar a estudar negócio de machine learning, começar a entender um pouco de inteligência artificial. E eu tinha certeza que a empresa não ia para essa linha. E aí foi em 2010 eu tomei uma decisão que foi um divisor de águas na minha vida, que foi, vou entrar no mestrado. O primeiro mestrado que eu tentei entrar foi um mestrado que depois foi cancelado, era um mestrado pago. Eu já estava ali com medo, já estava com medo de sair para o mestrado. Eu digo, não, vou fazer um pago que aí eu posso me dedicar part-time para ele, aí eu consigo meu mestrado e consigo continuar no meu emprego. Mas aí o mestrado acabou cancelando, não lembro por que ele cancelou. Não teve a turma que eu estava inscrito. E aí depois uma colega olhou para mim, Palheta, tu te dedica tanto à programação, estuda tanto programação, por que tu não faz mestrado na UFAM? Eu disse, olha, já tentei 3 vezes, 2 ou 3 vezes, já mandei as propostas, mas nunca consegui entrar. Aí ela falou, é bem difícil. Mas como é que tu faz a proposta? Tu conversa com alguém, tu sabe a linha de pesquisa de alguém? E aí foi a primeira coisa que eu fiquei pensando com relação ao mercado de pesquisa agora. Eu disse, não, eu sempre mando as propostas da minha cabeça. Ela, pois é, mas se tu manda a proposta da tua cabeça e do outro lado não tem ninguém que quer aquela proposta, não vais conseguir entrar. Então, o caminho mais fácil seria conversar com os professores, e eles são muito abertos a isso, tá? Conversar, eles explicam quais são as suas áreas, quais são as coisas que eles estão pesquisando, e aí tu acha alguma coisa que tu gostes e submete para aquela área. Eu digo, uma mudança de mindset bem interessante para mim. Eu digo, tá bom, vou fazer isso. Aí lá na empresa que eu trabalhava, tinha 3 professores que eram que trabalhavam, que davam aula, eram professores convidados na UFAM, o professor Nakamura, o professor Maurício Figueiredo e o professor Marco Cristo. O professor Nakamura e o professor Maurício são professores da área de redes e sensores, e o professor Marco Cristo é da área de banco de dados e recuperação da informação.
mais especificamente, ele trabalhava muito com mineração de dados. Aí eu conversei com todos os três e o último foi o professor Marco Cristo e eu gostei da área do professor Marco Cristo. Achei bacana, achei que tinha muita coisa que tinha a ver comigo, que eu sempre gostei muito de banco de dados, mesmo os relacionais e os não relacionais, sempre gostei muito de trabalhar com isso, então passei um tempo, fiz uma proposta, foi aceita a proposta, foi um tempo bem intenso para mim, eu nunca tinha parado para estudar, escrevi uma proposta direito para mestrado, e aí eu passava o sábado inteiro na biblioteca estudando, lendo paper e dormindo. Que eu começava a ler, não tinha hábito, aí pensava que não, estava lá, capotado. Aí acordava, dava uns tapas na cara e começava a ler de novo. E passava, e nisso eu fiquei mais ou menos 2 meses escrevendo uma proposta. A sorte é que ela foi aceita e eu entrei no mestrado. E aí comecei a conciliar o trabalho e o mestrado. E aí foi outro desafio grande para mim, que nesse momento eu tinha o cargo de programador e eu já tinha começado a dar aula à noite. Então, eu passava de 8 às 18 programando e de 18 às 22 dando aula. E aí, como é que eu ia fazer o mestrado? Agora que tinha sido aceito, como é que eu ia fazer o mestrado? Nessa época, eu submeti uma proposta para reduzir meu salário, reduzir minha carga horária, me liberarem. Não consegui. A empresa estava passando por algumas mudanças e aí essa parte de mestrado e doutorado estava meio que suspensa. Ia acontecer de ser na época que eu precisava, mas isso acontece mesmo. E aí veio um ponto importante, um momento importante na minha vida, que foi o apoio da minha família. A minha esposa, o pessoal que me conhece há mais tempo sabe que eu sou muito desse negócio de família, gosto muito dessas coisas. E assim como eu gosto desse negócio de família, eu compartilho tudo com a minha família. Minha esposa tinha visto a minha trajetória, sabia, conhecia muito bem a minha história, e ela falou: amor, não desiste do mestrado. E isso foi importante para mim. Ela falou: amor, não desiste do mestrado, porque foi uma coisa que eu vejo que nos últimos 5 anos é o que tu queres, mas agora que tu conseguiste, vai desistir? Aí eu falei: mas eu vou passar a viver de bolsa. Se a empresa me demitir, eu vou ter que viver de bolsa. Aí o salário é bem legal hoje, eu vou passar por uma bolsa de R$ 1.000, R$ 1.200, que é a bolsa de mestrado, ou era naquela época, né? E isso vai ser um baque financeiro grande, vai ser um baque nas nossas despesas e tal. Ela, vai ser, mas a gente se adapta. Mas não te preocupa. Se a gente for passar fome, a gente não vai passar. Porque um dia a gente almoça na minha mãe, outro dia a gente almoça na tua, e a gente fica revezando para não ficar pesado para nenhuma das mães. Aí ela falou aquilo e aquilo foi, acho que o fator mais motivante que eu tive naquele momento. E eu digo, vou entrar nessa loucura. Loucura porque pensa só, éramos recém-casados não, já tínhamos casado e já tínhamos 2 filhos e morávamos de aluguel. Então era um momento de decisão. E aí eu resolvi encarar o primeiro período de mestrado, os primeiros 6 meses, foi extremamente intenso, foi um período muito intenso. Eu estava esperando a empresa decidir se ia me liberar ou me demitir. Então, eu estava programando de manhã, trabalhando como programador de manhã. À tarde, eu passava a tarde toda na UFAM, nos laboratórios, estudando. Quando não tinha aula, eu estava estudando. E passava a noite toda dando aula. E para resolver os problemas, estudar junto com o pessoal da UFAM, depois que terminava de dar a aula, 22 horas, eu ia para o IMPA. A gente tem um colega chamado Moisés, ele é gestor no IMPA, e aí ele tinha acesso a uma sala e chamava a gente para estudar lá. E levava a turma, e uma turma que saía da UFAM 18, ia para lá e ficava até 3 da manhã. E quando terminava minha aula, 10 da noite, eu ia para lá com eles e ficava com eles até 3 da manhã, estudando lá milhares de horas. Mas todo mundo acabou conseguindo concluir o seu mestrado. Isso é Ele o fez mais mestrado com o senhor, importante. né, mestre? Oi? Moisés fez com o senhor, mesmo período? No mesmo período. A gente fez no Eu mesmo período estudei com mestrado. Moisés também, se formou junto. Olha aí, não estou dizendo, é pequeno esse nosso mundo. Aí a gente conseguiu, todo mundo fechou o mestrado e foi para mim uma vitória. Imagina, uma grande vitória, consegui concluir o mestrado com boas notas. Naquela época era conceito, né? Então era A, B ou C. Eu
consegui quase todas as disciplinas com conceito A, só a disciplina do meu orientador eu fiquei com B. Eu digo, tinha que estragar em algum momento, né? A disciplina do meu orientador eu fiquei com B, mas... e eu estava até sem jeito de falar com ele, porque eu achei que eu não tinha ido tão bem no mestrado, mas eu estava pensando já em doutorado, mas aí ele falou, olha, depois que a gente definiu o tema, já está tudo certinho para defesa, na verdade, já é época de defesa e tal. Ele perguntou, Paleta, o que tu vai fazer depois que terminar aqui o mestrado? Eu falei para ele, professor, eu sinceramente tinha uma intenção de fazer doutorado. Ele, ótimo, porque se for fazer o doutorado, tu vai fazer isso. Aí virou, encheu o quadro de equação que eu não fazia a menor ideia do que ele estava escrevendo lá, e me convidou. Ele falou, se tu quiseres, vamos seguir para o doutorado. E aí eu digo, tá bom, vou seguir para o doutorado. E aí, nesse meio tempo, a empresa acabou me demitindo, disseram que eu não ia poder mais continuar, porque não ia poder ser part-time, tinha um cargo que precisava ser full-time. Aí eu pedi que eles me demitissem, o meu gerente da época, o Jones, ele conseguiu isso, ele me demitiu, então eu recebi todos os meus direitos e pude me dedicar ao final do mestrado. Então isso foi bom para mim, porque financeiramente eu não fiquei tão mal como eu ficaria, né? Mas e acabei conseguindo fazer o mestrado. E quando foi em 2014, eu entrei na minha primeira vibe de, na verdade, já depois de um tempo eu descobri que não foi a primeira onda, mas minha primeira onda de empreendedorismo quando eu montei a Buritech com a minha esposa e mais 2 colegas. A Buritech foi uma empresa que nasceu para ser uma software house, mas uma software house para resolver um problema de alunos, porque eu via muitos alunos nas instituições que eu dava aula que eram muito bons programando, tinham o formato, o pensamento crítico de um programador, mas não tinham oportunidade, não conseguiam vaga para entrar nas empresas, e as empresas precisando de gente, e aí ficava naquele negócio. A empresa precisa de gente, mas não dá a chance para quem está precisando de experiência. Só quer pessoa com experiência, mas quem não tem experiência não tem aquela chance. E aí o que eu fiz nesse meu projeto Buritech? Eu dava treinamentos aí de Java, linguagem de programação, banco de dados. Eu dava treinamentos e procurava parcerias no distrito de empresas que queriam desenvolver coisas, desenvolver produtos, sistemas web, site, aplicativos. Inclusive, a gente fez um aplicativo para o Sesc ainda. E com essas parcerias, o que eu fazia? Depois que eu dava o curso, terminava das aulas, eu convidava os meus ex-alunos para virem trabalhar comigo nesses aplicativos, nesses projetos. E aí eles vinham e gostavam, e criava e tinha aquele clima. Era uma época que a startup estava na moda, o pessoal tinha muito movimento, que eu gosto muito aqui em Manaus, o pessoal do Jaraqui Valley. Então, isso estava naquele momento, era o que estava quente naquele momento. E os alunos gostavam, e tanto é que depois, hoje a gente tem ex-alunos que estão no CIJ, estão em vários institutos legais, bem empregados, ganhando muito bem. A gente tem o caso do aluno nosso, que era o Bruno Abia, que foi para os Estados Unidos, depois foi para o Canadá, está trabalhando no Canadá hoje com Machine Learning. E a gente ficou muito feliz. Isso foi a maior recompensa da Buritech para a gente, foi essa. Ver os nossos ex-alunos muito bem encaminhados na vida, assumindo cargos de liderança, assumindo papéis de destaque por onde eles estavam passando. E eles nunca esqueceram da gente. Toda vez que a gente se encontra, toma um chopp, come uma carne e alegria e a vida que segue. Então, isso foi uma fase muito bacana, só que uma fase que, em 2016, com a crise de 2015 e 2016, a gente teve que encerrar, porque a gente faliu, porque ninguém mais queria fazer software, todo mundo queria segurar o dinheiro, e estava certo, mercado caótico, todo mundo segurando dinheiro. Os cursos também pararam, porque ninguém queria investir dinheiro naquele momento em treinamento. E a incubadora onde a gente estava, que era a incubadora da FUCAP, onde a startup estava incubada, ela faliu também. Ela fechou as portas. E aí, quando ela fechou as portas, o que eu fiz? Juntei todos os móveis que a gente tinha comprado para montar a empresa e guardei. E depois fui vender no OLX. Então, ali foi
o fim daquela era, né? Naquele formato que a gente trabalhava. E 2016 e 2017 foram anos bem difíceis, que eram os momentos que a gente estava tentando se recuperar. E foi a época que eu fui para o doutorado, fui começar o doutorado também. Estava ali avançando o doutorado. E aí o professor Marco Cristo, em 2016, estava muito interessado em fazer pesquisa e unir o que a gente aprendia na academia com o mercado de trabalho, com o comércio, com a indústria, porque a gente aprendia muita coisa legal. Machine Learning 2015, 16 estava começando a bombar, então o pessoal já estava começando a ver com outros olhos, né? Estava começando a entrar na mídia, e começava a entrar muito dinheiro para desenvolvimento de pesquisas. E aí o professor Marco Cristo queria ajudar a estreitar esse laço entre a faculdade, entre a academia e o mercado de trabalho. Por isso que até o título da palestra é da academia à fintech, que foi a partir dessa visão do Marco Cristo, e que eu compartilhava muito. Quando eu entrei no mestrado, eu queria muito desenvolver um produto que fosse muito utilizado, que fosse impactante na vida das pessoas. Com essa visão, a gente começou a procurar serviços na área de machine learning. E aí um dos primeiros serviços que a gente fez foi com o pessoal da Cefaz, da nota fiscal eletrônica, fazer classificação de nota fiscal eletrônica. O trabalho era, chega uma nota fiscal, como é que a Cefaz tributa a nota fiscal? Pelo código NCM, que é um código internacional, que é o padrão que é utilizado. A partir daquele código do produto, o código NCM do produto, ele é tributado. Então, o imposto é cobrado com base nesse código. Aí, o que acontecia? Algumas notas vinham com uma descrição, por exemplo, na descrição vinha uísque, mas o código de NCM era de água mineral, por exemplo. Aí, o estabelecimento acabava pagando menos imposto do que ele deveria pagar. A gente, claro, que chamava isso de engano, né? O estabelecimento mandou por engano, e a gente foi chamado para identificar se a gente conseguiria classificar isso, conseguiria casar os códigos NCM com as descrições. E era um trabalho muito bacana, porque mexia com várias áreas diferentes de machine learning. A gente precisava fazer a parte de classificação, a gente precisava fazer a parte de mineração de dados, a gente precisava fazer um monte de coisa que a gente aprendeu na academia. E eu não ia conseguir fazer sozinho, eu montei um time, chamei o povo para trabalhar comigo, e a gente começou a desenvolver, montamos uma API, começamos a apresentar os resultados, e quando a gente estava no auge, já estava com 80 e poucos por cento de acurácia no nosso modelo de classificação. Foi a época que no Amazonas teve a prisão do governador e mudou de secretário, e quando mudou de secretário de Fazenda, que a gente foi apresentar o produto para o novo secretário disse que era muito bacana aquele produto, realmente tinha muito futuro, mas que não era o que o governo dele, a gestão dele ia focar naquele momento. Aí a gente acabou desenvolvendo um produto legal que a gente não recebeu por ele, acabou não vingando. Mas foi um período muito bom, muito gratificante com relação a estudo e pesquisa. E aí vem a questão da sorte, né? A sorte, eu costumo dizer que a sorte é uma mistura de preparo e oportunidade. As oportunidades sempre vão aparecer, mas você tem que estar preparado para aproveitar essa oportunidade. Aí é sorte. Aí deu sorte. E aí nessa sorte, né, a gente já estava preparado, estava esperando as oportunidades. Nessa sorte veio em 2017 a Bemol, um grupo varejista muito grande de Manaus, todos devem conhecer muito, muito bem, né? Então, o amazonense que não conhece a Bemol não pode se dizer amazonense. Onde o Denis Mineve, que na época era o diretor de informática, hoje é o CEO da Bemol, ele tinha uma visão que era: eu quero que a minha empresa, meus gerentes, saibam o tipo de benefício que podem colher a partir dos dados. Porque eu tenho certeza que isso vai fazer diferença no varejo nos próximos 5 anos. E aí, chamou a gente, chamou o professor Marco Cristo, na verdade, e foi engraçado, porque ele chamou o professor Edileno, que é um ícone da gente, do empreendedorismo e da tecnologia, né, no Amazonas, que montou a Niemu e conseguiu vender depois a Niemu por 52 milhões de reais. Foi um item, um caso de sucesso, é sempre um caso de sucesso na história da gente, né, da pessoal da UFAM. Ele chamou o professor Edileno falou: olha,
Denis, não é bem a minha área, não é o que eu estou pesquisando hoje, mas o professor Marco Cristo está pesquisando isso, eu te coloco em contato com ele. Aí o professor Marco Cristo conversou com o Denis e falou, olha, eu vou aceitar, mas eu vou trazer mais um aluno meu de doutorado que vai trabalhar comigo nessa empreitada. Aí ele me perguntou se eu queria participar, eu disse, quero, gostei. Falou o que era a ideia, gostei, quero, vamos fazer. Aí, tá bom, monta uma proposta aí para a gente mandar para o Bemol. Eu, como assim uma proposta? Eles vão pagar a gente? Vão pagar a gente. Digo, pô, agora é que eu quero mesmo. Eu já estava achando que era só por amor à pátria, já estava interessado, mas agora que a gente vai ser pago, vai ser melhor ainda, né? E, e foi assim que começou a nossa parceria com a Bemol. Bemol precisava gerar score, a pontuação, né, do cliente, para com base naquele score, ela dar mais limite ou diminuir o limite dos clientes. E aí, para fazer isso, ela já tinha contratado o serviço de uma empresa de inteligência artificial, uma empresa que é até referência no mercado. Ela é uma empresa do Nordeste. Ela tinha contratado, só que eles achavam que a empresa não estava aproveitando muito bem todos os dados que a Bemol tinha. Aí ela perguntou se a gente poderia montar um modelo que fosse melhor do que o dessa outra empresa. A gente, vamos tentar, a gente acha que consegue. E aí, nesse acha que consegue, a gente começou a desenvolver um produto, pesquisar, e aí eu fiz uma imersão dentro da Bemol, fiquei em loco lá, estudando os dados, estudando as rotinas, estudando os processos da Bemol para entender como a gente poderia tirar vantagem dos dados que chegavam para a gente. Nesse cenário, a Bemol pediu para a gente também fazer um monte de treinamento com técnicos e com não técnicos, com gerentes, com gestores mesmo da Bemol, para que eles aprendessem um pouco de machine learning, tivessem ideia a respeito de problemas que eles poderiam resolver. Porque a visão era, se é um problema que eu posso resolver para ganhar mais dinheiro, ótimo. Se é um problema que eu posso resolver para parar de gastar muito dinheiro, melhor ainda. Então, com essa visão, a gente desenvolveu os treinamentos, aí depois executamos alguns projetos com eles, e no avançar desse trabalho, surgiu a Bemol Digital. Então, que hoje em dia é famosíssima, tem contratado bastante gente em Manaus, e assim surgiu, diz que foi a versão 0, né, a V0 da Bemol Digital, e a gente ficou muito feliz com isso, porque a gente fez parte dessa história, fez parte desse momento. E aí, quando a gente chegou no momento em que estava ganhando do baseline 4%, bom, 4% para a academia é pouco. Pô, 4% eu não vou conseguir um paper com 4%. Aí tanto eu quanto o Marco Cristian, a gente foi apresentar, a gente apresentava todo mês, né? A gente montou um projetinho no formato do Scrum mesmo, a gente tinha as apresentações onde a gente fazia demonstração dos resultados, né? Apresentação dos resultados. E aí, quando a gente estava ganhando 4%, poxa, só 4%, a gente apresentou meio tímido para o Denis. Aí, não, vocês estão indo muito bem. Vocês estão olhando para esse percentual estritamente da métrica que vocês estão avaliando. Pensa nisso como se fosse dinheiro. Se vocês conseguem melhorar 4% de uma inadimplência, imagina, uma inadimplência que fosse lá, sei lá, 10 milhões de reais. Se vocês conseguem melhorar 4% dessa inadimplência, vocês fizeram um produto que se pagou. O projeto se pagou. Rapidamente o projeto se paga. Aí, de novo, mindset mudando, né? Poxa, é mesmo. Então, se eu quero ir para o mercado, eu não posso ir só pensando nas métricas da academia. Eu preciso também pensar com as métricas do mercado. O que é importante para o mercado, o ponto de corte, como eles vão usar os scores que a gente gera. E aí a gente começou a ter novas ideias, novos insights, agora olhando também para as métricas de mercado. E aí, com isso, a gente conseguiu bater o baseline em 10%. E quando a gente bateu o baseline em 10%, foi festa. O Denis olhou para a gente e falou, olha, vocês têm que vender isso para outras empresas. Porque é um cenário que vocês têm um produto que é muito bom e vocês estão batendo um cara que está no mercado há 20 anos. Então, vocês estão com a faca e o queijo na mão. Vocês precisam fazer isso. Só que aí, naquele momento da vida, éramos 2 engenheiros fazendo negócio. Engenheiro fazendo negócio, meu amigo, pelo menos a gente, não era muito bom, não. A nossa negociação era assim, olha,
vê aí, são esses requisitos, quanto dá esse software? Ah, por esses requisitos, esse software dá uns 50 mil. Ah, só tenho 5. Ah, tá bom, vamos fazer por 5 então. Era mais ou menos assim o nosso estilo de negociação. Mas a gente viu que era uma coisa bacana e calhou de novo a sorte, né? Calhou de, nessa época, ter um conhecido do Marco Cristo de Minas Gerais, que é o Bertier Ribeiro, filho do diretor do Google. O diretor do Google foi orientador do Marco Cristo no doutorado, lá em Minas. E aí, quando o filho dele começou a querer empreender nessa área de machine learning, o pai indicou quem? O Marco Cristo. E aí o Bertier veio conversar com a gente, o Bertier filho, né? Veio conversar com a gente, conversou com o Marco, e o Marco falou, olha, já estou num projeto com Palheta, com um aluno meu de doutorado, que a gente está pesquisando coisas parecidas com o que você está querendo pesquisar, querendo desenvolver. O Bertier queria criar um produto para a área de estoque, fazer um estoque inteligente. Então, comprar sob demanda, prever as demandas e comprar com antecedência. Era essa a vibe dele, e a nossa vibe era de modelo. Vender serviço de modelagem para várias empresas diferentes. Por exemplo, uma empresa que a gente vendeu foi a Van. Hoje, no Sul, quando você pede para criar o cadastro na Avan, é um score da gente que é gerado para você. No final, é a gente que está gerando o score para você. Então, é nesse cenário que a gente queria trabalhar. Só que, com o passar do tempo, a gente percebeu que esse nosso cenário era completamente difícil, muito difícil vender produto nessa área. Eram vendas que levavam de 3 a 6 meses, onde a gente tinha que fazer muitos backtests, e a gente fez muitos backtests. A gente fez teste para o pessoal da Americanas, fez teste para o pessoal do Carrefour, fez teste para o pessoal do Atacadão, que é mesmo junto com ali com o Carrefour. E nesses backtests, a gente percebeu que o modelo respondia muito bem numa população que normalmente o pessoal não queria dar crédito, que é a classe C, D e E, pessoal mais humilde. A gente acabou percebendo que o nosso modelo classificava bem essas pessoas e o risco, que era a inadimplência, era baixa para essa população. E quando a gente olhou aquilo, olha, isso é diferente, isso a gente não esperava. A gente não fez um modelo para ser bom para C, D e E. Mas a gente acabou percebendo, porque a gente avaliou mais de 20, a gente fez mais de 20 backtests e avaliou muitos CPFs, muitos dados de CPFs, onde a gente sabia que as pessoas eram pessoas de baixa renda. Pessoas com nome sujo no Serasa, nome sujo no SPC, nos birôs. Então, eu fiquei pensando, poxa, se a gente consegue dar crédito para esse pessoal, a gente consegue ajudar essas pessoas. Então, a gente começou a pensar, né? Poxa, seria legal ajudar essas pessoas, só que a gente está no momento que a gente está vivendo com duas empresas. Uma voltada para estoque inteligente e uma voltada para crédito. E a gente andou por vários locais do país, conversando com gente, conversando com gestores, entendendo o dia a dia das empresas, para tomar uma decisão. Para onde a gente deveria ir? E até que em todo lugar que a gente passou, ninguém falou para onde a gente deveria ir. Mas todo mundo falou a mesma coisa. Olha, não existe dois focos. Quando você fala que você tem dois focos, é porque você está desfocado. Então, você não pode ter dois negócios. Tem que ter um negócio só e focar nesse negócio. E foi quando entrou o nosso quarto sócio, que foi o Theo, a primeira missão que ele teve assim, que ele adotou foi: quais são as oportunidades do mercado de crédito? Então, ele foi estudar, e o Theo e o Bertier são do mercado financeiro. Então, olha só, casava a tecnologia do Marco Cristo e do Márcio Palheta com a expertise de negociação e mercado financeiro de Theo e Bertier. E aí a gente tinha uma sociedade que se complementava. Sorte, né? Lembra do conceito de sorte? A gente tinha uma sociedade que se complementava. E o Theo, os dois, né? Theo e Bertier tiveram por muito tempo trabalhando no mercado financeiro e tinham bastante entrada nesse mercado. E foram conversar com as pessoas-chave desse mercado e perceberam, quando colocaram na mesa para decidir, quais eram as oportunidades. Aí uma das oportunidades, eu lembro benzinho, foi: olha, a gente consegue dar crédito para a classe C, D e E. Legal. Mas a gente vai dar crédito
via parceiro ou a gente vai assumir o risco de dar crédito? Aí os 4 se olharam, ué, a gente pode assumir o risco de dar crédito. Se a gente confia no nosso modelo, vamos assumir o risco de dar crédito. E aí nasceu a UME. Nessa reunião, nasceu a UME. Quando a gente tomou a decisão de focar nossos esforços em desenvolver uma plataforma de crédito, onde a gente conseguia dar crédito para pessoas de baixa renda, crédito para pessoas que estão com o nome sujo em birôs, dando limite para essas pessoas e ajudando a mudar a realidade delas. E aí, isso encheu os olhos da gente, porque a gente já conseguia ajudar muita gente que era de perto da gente. Tanto o professor Marco Cristo quanto eu, a gente vem de origem bem humilde, São Josézão mesmo, nascido e criado. O Marco também veio de bairro bem humilde, e a gente já conseguia ajudar pessoas de perto da gente. E aí a gente não escutou conversa, foi trabalhar para isso. Só que aí nasce problemas, né? A gente tomou uma decisão, o que a gente precisa fazer? Bom, a gente começa que a gente precisa atrair 2 públicos. Foi a primeira coisa que a gente pensou, vamos ter que atrair os locais onde a gente vai dar o crédito, que são os nossos varejos parceiros, e a gente começou a dar crédito pela Tropical. A Tropical Multiloja foi o nosso primeiro parceiro de crédito. Lá no nosso site, ume.com.br, vocês podem ver a lista de parceiros, já tem um bocado. Desde quando a gente começou. A gente começou essa operação mesmo ali no finalzinho de 2018, em dezembro de 2018, foi quando foi para o ar o primeiro MVP. Um monolito, para quem é de TI já fica assim um pouco se coçando, pô, monolito, um monolito que nasceu em pouco mais de 4 meses de implementação, com uma tela bem feinha, mas era uma tela funcional. Dava para a gente dar crédito. E aí, meu amigo, o que a gente precisava? Quem a gente precisava atrair? O varejo, porque a gente queria dar crédito no ponto de venda no varejo, né? No PDV. Por quê? Porque era um canal que era pouquíssimo explorado pelas outras empresas. Então, era um canal que a gente tinha muita chance, tinha muita oportunidade. Então, a gente escolheu o canal varejo. Só que a gente também tinha que atrair o cliente. Então, poxa, tem que atrair o varejo e tem que atrair o cliente. Tem 2 públicos. Aí, depois de pensar um pouco, não, a gente tem 3 públicos. Porque a gente vai emprestar dinheiro, mas para emprestar dinheiro tem que ter o quê? Dinheiro. Então, a gente precisa atrair também os investidores em dívida. Então, a gente montou um negócio onde a empresa é a UME e a gente tem uma segunda empresa que a gente chama de Onet. A empresa Onet foi criada para ser um fundo de investimento. E aí a gente atrai credores, atrai gente interessada em depositar dinheiro na Onet para a gente emprestar na UME. Então, esse foi o modelo de negócio. A gente atrai os investidores para a empresa, para a dívida, aí a gente tem um grupo de investidores em dívida, e aqui a gente faz a operação rodar com a UME. Ah, Palheta, mas e para a operação rodar com a UME, como foi? Vocês precisaram colocar dinheiro? Sim. No começo, eu lembro benzinho, no começo a gente colocou 150 mil, foi a primeira coisa que a gente fez para a UME. A gente juntou os sócios, te coça aí, meu amigo. E a gente tem que pagar os programadores, tem que pagar o pessoal, e os sócios, no primeiro ano, a gente não tinha salário, eram só os devs mesmo recebendo salário, o pessoal de operações que estava indo para campo, era esse povo que a gente queria pagar, para eles trabalharem motivados. Só que para atrair especialistas e atrair pessoas muito boas, não adianta só salário, não adianta só sonho. A gente começou a dar equity, participação na empresa, stocks, stock options. Como é que é esse esquema de stock options, Palheta? A gente fez um pool, nós 4 tínhamos 100% da empresa, nós separamos uma parte desse 100% da empresa para dar de ações para pessoas que a gente fosse sentir que fosse fazer grande diferença dentro da empresa. Então, o colaborador entrava e se tornava sócio da empresa. Ele recebia uma participação para ser sócio da empresa.
para aumentar a motivação e aumentar a vontade de trabalhar com a gente. E aí isso foi um formato que deu certo, a gente conseguiu atrair pessoas muito boas, muito capacitadas, vieram no início 2 pessoas de instituto, 2 programadores que eram muito bons de instituto e vieram trabalhar com a gente. A gente conseguiu trazer mais um doutor em computação, um doutor em machine learning também, para trabalhar com a gente. E aí, quando a gente foi olhar, nós já tínhamos 2 mestres e 3 doutores numa startup que estava acabando de nascer. E aí isso foi legal, porque quando a gente começou a conversar com fundos para investir na UMI, né, fundo que quisesse investir na participação, para ter participação na UMI, para fazer para fazer o dia a dia acontecer, né, investir na empresa, eles olhavam para os currículos primeiro. Ah, não, pô, tem mestre, tem doutor. Aí o pessoal conversava com a gente. Então, o nosso primeiro investimento foi dos próprios sócios. O segundo investimento, a gente fez uma rodada de seed. E aí, nessa rodada de seed, vieram os nossos primeiros investidores. Dentre os investidores, a própria Bemol colocou dinheiro na gente nessa primeira rodada. Ela colocou dinheiro tanto na UMI, na empresa, quanto na dívida. Então, ela conseguiu dar aquela primeira atração para a gente começar a emprestar dinheiro e sentir se realmente a gente sabia emprestar dinheiro. Porque aí ia começar uma outra correria do nosso dia a dia, que era, cara, eu estou emprestando dinheiro. Eu preciso receber o dinheiro. Como é que eu vou receber o dinheiro? E aí o time de operações se organizou, montamos o time de collection, que é o time de cobrança, montamos o time de atendimento. E a empresa que nasceu lá com 4 sócios, hoje em dia tem 50 funcionários, tem 50 colaboradores. Desses 50, mais ou menos 15 são sócios. Mais ou menos 15 tem participação, tem uma parte da empresa para fazer isso rodar bem. E aí, para ter uma ideia de que a gente precisou tomar algumas decisões, que são decisões difíceis para as empresas. Às vezes são decisões difíceis para as empresas do tipo, quero crescer ou quero controlar? Se eu quiser controlar a minha empresa, eu não vou dar participação para ninguém. Eu vou guardar ali meus 25% ali, vou ficar abraçado com eles. Mas se eu quero fazer a empresa crescer, eu tenho que atrair bons talentos. Como eu não posso competir com salário, eu tenho que competir com equity, tenho que competir com participação. E aí a gente optou por crescimento. Ao invés de controlar, a gente optou por crescer. E foi uma decisão dos 4. Os 4 tomaram essa decisão. Vamos fazer esse pool de stock options e vamos atrair talentos. E aí a Amanda, que hoje é a nossa head de operações, ela trabalhou na Uber. Ela veio da Uber e já estava acostumada a atrair motorista e cliente, veio atrair varejista e cliente. E ela tá no chão, tá no dia a dia, ela faz acontecer. A gente ficou muito feliz. Eu confesso que fiquei bastante surpreso por conseguir trazer alguém do perfil dela. E agora a gente está na fase de crescimento. Por quê? Porque lembra que eu falei que a gente entrou em operação no final de 2018? Pois é. O que foi que entrou em operação em março de 2019? Pandemia. A pandemia entrou em 2019, em março de 2019. E aí? E aí, meu amigo? Foi um Deus nos acuda. Porque o varejo em Manaus fechou. Se o varejo fechou, eu não conseguia emprestar. Se eu não conseguia emprestar, eu não tinha o que receber. E aí eu não ia fazer a empresa crescer. Então, nós 4 nos vimos nesse momento, onde, e agora? O que a gente vai fazer? E aí a decisão foi, vamos continuar trabalhando, a pandemia, a gente não fazia ideia do que ia acontecer, mas a gente foi ler as histórias das outras pandemias, foi ler o que os especialistas estavam falando, o Marco Cristo baixou e leu 1 milhão de papers a respeito do impacto financeiro, do impacto social da pandemia, do impacto financeiro. E a gente montou um plano de, olha, se tudo der errado,
e a gente não conseguir fazer uma nova rodada de investimentos, a gente vai ter vida até dezembro de 2019. E se a pandemia continuar para lá de dezembro, né? Então, dezembro de 2019 era a nossa data limite de caixa. Ia acabar o nosso dinheiro, a gente não ia conseguir fazer funding. Por quê? O que eu ia vender no funding? Só um sonho. Mas o investidor gosta de ver número. Eu não ia conseguir mostrar crescimento. Eu conseguia mostrar crescimento de dezembro a março. E era uma curva exponencial, do jeito que a gente planejava. Só que março parou de novo. Então, eu não tinha número para mostrar para o investidor. Se eu não tinha número para mostrar para o investidor, o que ele ia fazer? Ah, tá bom. Vou te dar aqui um valor menor um pouco, porque como não tem número, né, não tenho muita certeza do que vai acontecer, se vocês vão ter a capacidade de operar como vocês acham que vão operar. Só que aí, para nossa sorte, novamente, o que aconteceu, mais ou menos agosto, as coisas foram começando a voltar ao normal e a gente conseguiu encerrar dezembro emprestando R$ 1 milhão, na verdade, R$ 930 mil em dezembro de 2019. Foi, até aquele momento, o maior valor que a gente tinha emprestado num único mês. Então, a gente estava todo vapor de novo e entrou a pandemia de novo. Entrou a segunda onda em janeiro. Só que nessa segunda onda, por incrível que pareça, a gente já estava muito mais tranquilo. Apesar de não partir para um Series A, para uma rodada de fund mais agressiva, a gente tomou a decisão de fazer um cine intermediário. E aí a gente chamou os nossos investidores anjos e perguntou deles, olha, vocês gostariam de fazer uma rodada intermediária para a gente não queimar cartucho fazendo Series A nesse momento? E todos toparam. E isso foi um grande sinal de que a gente estava no caminho certo. Que as pessoas que investem dinheiro em alguma empresa, elas não estão investindo dinheiro porque elas gostam da empresa. Elas estão investindo dinheiro porque elas querem receber dinheiro de volta. Então, elas estavam acreditando que a gente conseguia fazer o que a gente estava dizendo que ia fazer. E aí, com essa rodada intermediária de seed, a gente conseguiu capital suficiente para a gente sobreviver à segunda onda da pandemia e chegar ao momento que a gente está hoje da empresa, da UMI, que é o momento onde a gente vai se preocupar muito com o crescimento até o final do ano agora. Então, a gente acabou de fazer a inauguração, né, a abertura do nosso terceiro trimestre. A gente quebra o ano em trimestre, faz o planejamento por trimestre. E esse trimestre é um trimestre que a gente está com muita vontade de crescer. O que a gente conseguiu fazer até aqui, até junho, quando a gente fechou? A gente conseguiu vir retomando os valores que a gente tinha lá perto de dezembro. Em dezembro a gente tinha 960, mas a gente conseguiu em abril fazer em torno de 800 mil, em maio em torno de 1.200.000, e em junho a gente fechou com mais ou menos 1.300.000 emprestados. E aí a gente vai conseguindo recuperar. A gente está com uma inadimplência muito abaixo do esperado, ainda bem. Todos os investidores falaram para a gente que a nossa inadimplência seria de em torno de 30% a 40% no começo, e a gente conseguiu uma inadimplência de 20%. Então, a gente ficou muito satisfeito com esse resultado, mas não tem mistério. É trabalho o dia todo dia, muitas horas por dia, pensando sempre no próximo passo, executando, alinhando, e a gente não consegue tempo para fazer uma engenharia perfeita, criar o melhor software possível. Eu já estou vendo aqui que acabou meu horário, então já vou encerrar aqui. A gente não tem tempo para fazer o melhor software possível, então o que a gente faz? Faz o melhor software para resolver aquele problema específico naquele momento. E anota os débitos técnicos, para que no próximo momento, quando a gente conseguir uma nova rodada de investimento e entrar mais gente para trabalhar com a gente, aí a gente começa a resolver os débitos técnicos. Agora, a gente está muito na vibe de preciso crescer. E o que é crescer? Eu preciso dar mais crédito, preciso emprestar dinheiro para mais gente, e agora no nosso plano de emprestar dinheiro para mais gente, a gente acabou de começar a operação do que a gente chamou de application online. Então, se você baixar o aplicativo da UMI, você vai ser avaliado pelo aplicativo. Até então, para você fazer cadastro com a gente, era só na loja com o pessoal fazendo prospecção, igual o Ashley falou no começo, que ele viu um pessoal na loja.
Até então, era só na loja que você conseguia fazer isso. Só que a gente foi para o application online, porque a gente quer aumentar a quantidade de usuários. E aí o time de marketing está fazendo um trabalho muito forte para depois fazer o push, né, fazer as notificações para essa base, para estimular a base. Está conversando com os parceiros para gerar promoções, para incentivar mais ainda a compra. E a gente crescer cada vez mais. E aí, o próximo projeto importante é o Pix. A gente vai criar uma forma de prestar dinheiro usando o Pix. E aí, isso daí dá mais capilaridade ainda e que vai ajudar a tanto a gente conseguir mais clientes quanto a conseguir mais varejos. Então, a gente está nesse momento da empresa, a gente está num momento muito bom, um momento que a gente dorme pouco, eu confesso. Tem, tem poucos momentos para descansar, mas cada luta, cada sacrifício tem um retorno. E o retorno não é só daqui a 10 anos, não. É um retorno agora, que é conseguir ver as pessoas felizes. O caso, só para fechar, o caso mais feliz que eu tenho de um cliente nosso que foi bem atendido foi narrado por uma colaboradora nossa que já não está mais trabalhando com a gente, está se dedicando ao mestrado, a Letícia, que ela falou assim, ela foi para a loja e para a gente, engenheiro, é um pouco difícil ali o trato no front de batalha, né? Com o cliente mesmo, conversando com o cliente, mas a gente quer que os engenheiros tenham essa experiência. Ela foi para a loja fazer cadastro e nesse cadastro uma moça foi aprovada. E quando a moça foi aprovada, ela começou a chorar, a moça. E falou para a Letícia o seguinte: eu estou chorando porque eu vim comprar o material do meu filho com dinheiro emprestado da minha mãe. Agora eu vou poder comprar o material do meu filho com o meu dinheiro e vou poder devolver o dinheiro da minha mãe. Então, esse tipo de história, a gente tem um monte de outros, mas não vou contar mais não. Mas é esse tipo de história que motiva a gente, que dá alegria, que fortalece o nosso dia a dia e renova a nossa esperança, mesmo em tempos de pandemia. Bom, era isso, pessoal, que eu queria compartilhar com os amigos, um pouquinho dessa trajetória empreendedora, um pouquinho do que aconteceu de investimento, negociação. E acho que agora a gente pode fazer algumas perguntas, né, Ashley? Mas nisso tudo o que menos tem é sorte, é mais é trabalho, suor, lágrima, isso que é a verdade, né? É Pode como tu chorar, só disse, não pode desistir. que normalmente é o que acontece, né? As pessoas desistem no meio do caminho e perdem o time. E aí o senhor mostrou uma perseverança muito grande, porque no meio da onda da pandemia, de vez de se afogar, surfou nela, né? Foi o jeito. E aí É realmente bem isso mesmo. é bem legal. Ainda mais assim que a gente conhece há algum tempo, né? Que já estuda com o senhor, que já participou de algumas etapas da sua trajetória, saber agora de uma forma mais detalhada tudo isso que aconteceu. E assim, né, gente? Povo amazonense, né? Como o professor falou, lá de São José, eu conheço o professor lá da época de São José, ali perto do shopping ali, Shopping grande circular, shopping grande circular, né? Então, tem muitas caronas, né, mestre? E é muito legal. Eu soltei papagaio lá no terreno que era o shopping grande circular hoje, eu brinquei de papagaio lá. Olha aí, ó, pra ver, né? Então, assim, é muito legal. E tem várias matérias, eu não sei se vocês. Eu compartilhei algumas no LikeMD da história da UME, né? Mas fiquei curioso, mestre. Da onde surgiu esse nome? A gente estava buscando um nome que fosse simples. O nome inicial era Escudra, só que era difícil para as pessoas falarem. A gente estava buscando um nome simples e a gente contratou inclusive um time de branding e eles vieram com algumas propostas e uma delas era UMI, que trazia o sentido de confiança. Legal. Na, e, e quando a gente começou a olhar para a UMI, a gente pensou no inglês que seria you, me, né? Algo do tipo você e eu e você. Então, ficou legal, porque a ideia é que a gente consiga investimento fora também, que a gente capte investimento em times, em bancos e
e organizações no exterior também, nos Estados Unidos principalmente. Então, Yumi seria uma tradução legal para eles. Ah, legal. Alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Alguém quer comentar algo? O nosso parceiro Mestre Márcio Palheta. Boa noite, está me ouvindo? Olá. Ô, grande Fábio. Tudo bom? Mestre, boa noite. É muito bom saber que o seu sucesso aí, a sua trajetória, acompanhei. Agora eu entendo porque o Cristo não aceitou lá me orientar lá no mestrado. Está explicado. Bom, primeiro é fantástico eu ter acompanhado, sabe da admiração que eu tenho por você aí, Márcio. Se é uma pessoa que eu me espelho, é na sua trajetória. Eu digo assim, quando eu crescer, eu quero ser assim, chegar nesse nível aí. Mas eu tenho uma pergunta. Pensam em ter o próprio cartão, a UMI pensa em ter seu próprio cartão de crédito, algo nesse sentido assim? Sim, é um dos produtos que a gente está estudando de como fazer. Eu te digo hoje de cara que o plástico, provavelmente não, esse talvez demore mais. Certo. Mas criar uma linha de crediário, sim. Aí o plástico é principalmente por causa de custo. Ele é muito caro hoje. A gente já fez as análises, é muito caro criar, porque a gente teria que ter uma pessoa fixa imprimindo o cartão, investir na máquina. Então, o plástico em si, provavelmente vai demorar ainda um pouco. Mas criar um produto de crédito, sim. A gente já está vendo essa necessidade. A gente nasceu com a ideia de crediário, bem compras pequenas e com alta recorrência. Só que a gente já está sendo pedido, como a gente começou a entrar em varejos de ticket médio mais alto, como principalmente de área eletrônico, né? As Info da vida, Infostore, Infocel, Hansons, esses tickets são mais altos, então a ideia de um produto mais parecido com cartão de crédito do que um crediário começa a fazer sentido para a gente. Então, sim, a gente pretende também criar um produto de crédito. E a gente vai ter, muito provavelmente, a pessoa vai começar com a gente no crediário, onde a gente vai aprender e estudar o comportamento dela, e aí ela vai começar a ficar elegível para migrar para o cartão de crédito, onde ela vai ter um limite muito maior e uma variedade de varejo também bem maior. Perfeito, obrigado. O Alex está com a mão levantada aqui. Boa noite. Fala, Alex. Primeiro, agradecer aí pelo convite de participar da reunião de vocês. Tá? E também agradecer aí o tempo do... Antigamente eu chamava de mestre, né? Agora é doutor Palheta. Fui seu aluno lá na FUCAP. Então, assim, eu tenho uma dúvida. Ela é referente não especificamente ao produto, que é onde você chegou, mas sim a caminhada. Correto. Recentemente, uma das dúvidas do processo que eu venho tendo é assim, nós estamos no Amazonas, claro, assim, algumas coisas a gente olha muito como coisas bem distantes, e uma das coisas que eu percebo assim que é difícil é o processo de investimento. Você falou aí das rodadas de investimento, do investidor anjo, e, claro, é uma coisa que você tem que estudar, às vezes, para até ter o conhecimento e no meio. Mas, assim, como que funciona essa parte de investimento, de conseguir os investidores anjos aqui no Amazonas? Porque a gente assiste lá o Shark Tanks e tal, e é bem legal ali o Primo Rico com a galera da Bolsa Nova e tudo para estar assistindo. Mas aqui no Amazonas, assim, de que forma isso funciona? Onde? Como? Legal. No Amazonas, a gente também tem a gente tem menos oportunidades mesmo de investimento, mas tem alguns programas, como o programa prioritário, que está sendo gerido agora pelo pessoal do INDT, que ele procura empresas e isso para fazer investimento. Procura empresas com um plano de negócio bem formatado. E aí são etapas mesmo, Alex. Você tem que ter a ideia, a tua ideia tem que fazer sentido, e se tu conseguires montar um MVP, que foi o que a gente fez no final de 2019, colocar o MVP na rua, eu acho que é até a parte mais gratificante e que mais
te mostra se aquela tua ideia faz sentido para o público. Que às vezes ela faz sentido na minha cabeça, mas o público nem está muito interessado em consumir aquele produto. Então, aí, quando você faz essa ideia, leva para a rua, leva o MVP para a rua, você começa a validar a sua ideia. E aí, esses grupos de investimento, eles investem de acordo com o tipo, são tipos diferentes de grupo e cada um investe num estágio diferente da empresa. Um grupo investe em ideação, a tua ideia é muito boa, parece que faz sentido, ele investe, por exemplo, 100 mil. Eu vou tirar aqui 100 mil para testar a tua ideia, gerar teu MVP, ver se isso vai dar certo. Aí outro grupo, não. Você já tem que ter tração, então você já tem que estar rodando e tá ganhando dinheiro com aquele produto. Para esse tipo de produto, normalmente o investimento é maior, 500 mil, 1 milhão, e aí eles colocam um dinheiro maior na tua empresa para tu fazeres o crescimento exponencial que é o esperado de toda startup, né? Na fase da startup, o principal diferencial da startup para uma empresa convencional é a velocidade de crescimento dela. E aí, conforme vai avançando, né? Conforme você avance na escala e no formato da sua startup, essa linha de investimentos tende a aumentar, até que chegue ao que a gente chama de Series A, a rodada de investimento para captar valores maiores de investimento. E aí, normalmente, vão Series A, B, C, e alguns fazem o Series D, mas normalmente depois do Series C já acontece o que aconteceu com a Melius, que eles partem para abrir em bolsa. Então, vira SA. E aí é quando a empresa faz a transição de startup para uma empresa no formato já consolidado, né? Entendi, legal. Obrigado. Oi, professor Jairo, da Uninorte, tudo bem? Tudo bem, Jairo. Eu estava pensando, eu estava olhando agora há pouco o teu portfólio aí de parceiros, realmente está bem grande já, mas vocês pensam na pulverização disso em comércios menores? Porque aí, veja, pulverizando, aí a possibilidade de inadimplência também ela é bem maior, né? Mas tem um volume gigante. Porque um potencial de uma ferramenta como essa, de um tipo de solução como essa, você pulverizando nas grandes cidades, é um negócio gigantesco. E me parece que é um negócio gigantesco. Vocês pensam em situações como essa? Pensamos sim, Jairo. Nesse cenário, a gente faz, a cada 6 meses, os sócios majoritários se reúnem para tomar as decisões dos próximos passos. E essa pulverização foi uma coisa que já foi cogitada, é cogitada em toda reunião de 6 meses. Tem essa discussão. Por que a gente tomou a decisão de não pulverizar agora? Pela nossa capacidade de execução ainda. Então, como a gente está com muitos clientes novos, agora são clientes maiores, que são clientes que demandam esforço grande da gente, a gente está optando por ainda não começar a avançar nessa pulverização. Qual é a nossa ideia? Eu gostei até do termo. Qual é a nossa ideia de expandir nessa linha? Conseguir montar uma plataforma onde eu tenho um mercadinho no meu bairro que, ao invés de anotar o fiado, eu quero vender pela UMI. Então, eu vou entrar no site da UMI, vou fazer meu cadastro, vou conseguir ver uns vídeos demonstrando o produto, demonstrando como é que é o atendimento, e vou começar a dar crédito pela UMI no meu mercadinho. Pensei exatamente nisso. A gente parte para um formato onde eu tenho um produto de software bem montado e bem formatado para atender esse público, de forma que eu não tenha muita interferência de promotores, que é o que a gente tem hoje. Hoje a gente está focado nos promotores, até para a gente aprender mais sobre o dia a dia. Mas essa tua ideia tá na mesa, assim, tá bem cogitada. Inclusive, a gente está com planos agora de expansão. A gente vai começar a sair de Manaus, provavelmente a gente vai para o Pará, a primeira loja talvez fora de Manaus seja no Pará. Aí a gente vai passar Pará e já está com parceria conversando para começar a entrar em Minas e em Santa Catarina. Então, são esses, provavelmente até o final do ano a gente já está rodando nessas praças diferentes também. E aí, claro, mais tímido, chegando, conhecendo o local.
Mas aí faz parte desse crescimento. Fantástico, Márcio. Muito obrigado. Acho que agora é o Renato que está ali com a mão levantada, está aparecendo aqui. Renato Lessa, uma E lenda. aí, Palheta, tudo bom? E aí, Renato? Meu amigo, queria tirar uma dúvida com você. Deixa eu cortar o Renato rapidinho. Palheta, tu tá com moral, porque o Renato veio para tua apresentação, tá? Só para te falar. Obrigado, Renato. Que isso, olha aí, velho. Rapaz, acho que ele me deixou numa situação. Hein, Palheta, você que está mais próximo aí desse ambiente de startup, você consegue ver alguma coisa direcionada para o ramo da saúde? Eu tenho visto o mercado se mexer de várias formas aí, e a última vez que eu andei pesquisando, a Samsung estava buscando iniciativas na área de health, de wellness, mas eu não vejo muito além disso, eu não sei se eu estou procurando os lugares errados, eu não vejo startups brasileiras seguindo nessa linha da health tech. Você sabe alguma coisa no mercado regional aqui em Manaus, ou como é que está o cenário nacional a respeito disso? Não? Aqui em Manaus, se eu não me engano, a gente tem 2 startups na área de saúde que fazem parte do Jaraqui Valley. Eu não me recordo os nomes delas. Mas quando a gente ainda fazia os eventos, as reuniões também, parecido com uma reunião do GTI, do Jaraqui Valley, uma dessas startups falou que o maior problema de startups na área de saúde é o acesso aos dados, por motivos legais, né? Conseguir acesso aos dados e conseguir investimento em equipamento. A maioria delas está voltada para desenvolver um hardware que vai facilitar uma cirurgia, desenvolver um sensor diferente que vai para o relógio, ou um relógio diferente que coleta coisas diferentes. E aí elas acabam sendo impactadas por questão de dinheiro mesmo. Que mexer com software é caro, mas mexer com hardware é mais caro ainda. Entendi. Então, se você tem uma ideia na área de saúde, eu começaria a pesquisar na universidade, falando com os professores que estão pesquisando saúde, que estão interessados, que estão trabalhando nos grupos que desenvolvem pesquisas voltadas para a saúde. Tem muita coisa sendo desenvolvida. O pessoal da Samel, inclusive, tem esqueci o nome do espaço deles agora, mas sei que é ali na Getúlio Vargas, que é dedicado a startups que querem trabalhar na área da saúde. Então, talvez fosse legal bater um papo com eles, entender se virou um hub para startup de saúde ou não. Quando eu conversei com o rapaz de lá, o Hugo, a ideia era essa, que ia virar um hub de tecnologia onde startups de saúde poderiam trabalhar e ter acesso a desenvolvimento. É o Hugo. É o Hugo, né? Hugo Martins? Exato. Eu tenho conversado com um dos doutores lá do EMOAN, ele tem falado muito a respeito dessa carência de projetos na área de saúde. Às vezes, para fazer um exame de urina no interior do estado, né, uma machine learning podia ajudar. Ajudando, né? Podia muito. Por exemplo, exames de sangue. Exame de sangue a gente consegue ajudar muito. A gente vê muita coisa publicada mais de fora, dos Estados Unidos, o pessoal avançando. Teve casos de gente que montou uma rede neural que entendia, reconhecia um determinado tipo de câncer no sangue, a partir de determinadas características da imagem, e disponibilizou a rede neural de graça. Virou uma API que você pode plugar e pode testar se aquela amostra que você tem câncer sim ou não. Aquele tipo de câncer, né? Um tipo específico. Então, é o tipo de área que tem muita coisa para fazer. Tem muita coisa para fazer, só que as pessoas acabam escolhendo
o que fazer, porque é pouca gente para muita pesquisa. Entendi, professor. Obrigado aí. E, de novo, Renato, um dos maiores problemas dessa área é que a gente tem acesso aos dados. Então, se você está num local que você já tem acesso a dados, é mais fácil, é mais simples desenvolver esse tipo de pesquisa. Eu acho que a gente começar a trabalhar dentro de alguns segmentos aí da sociedade, e talvez a saúde seja um deles, começar a trabalhar com a ideia de dados abertos, né, ao ponto de a gente conseguir fazer algum tipo de pesquisa, talvez essa situação melhore. Né? Em escala estadual, saúde, segurança, educação, se a gente conseguisse desenvolver, trabalhar com os dados que a gente tem, por exemplo, na Prodan, um time de tecnologia voltado para pesquisa e extração de conhecimento a partir daquela massa de dados gigantesca, a gente conseguiria desenvolver muitos produtos interessantes para o Estado. E aí, para o Estado, depois para o país, né, para outros estados, para o país, porque é uma massa muito, muito grande e muito diversificada. Tem informação das mais variadas possíveis. Acaba sendo um parque de diversões para o pessoal de machine learning. É verdade. Isso é verdade mesmo. Beleza, professor. Obrigado aí. Só um aviso aí para o Fábio que eu acho que eu não conseguiu a vaga lá no mestrado porque tu intimidou o Marquinho com a tua voz aí, cara. Pode ter sido isso aí, hein? Valeu, Lessa. Um abraço. E a respeito de dados abertos, o Arce está ouvindo aí, só deixando a treta plantada. Bom, gente, show de bola. Wesley, eu quero fazer uma pergunta aí para o Dr. Márcio. Fica à vontade. Márcio, é um prazer muito grande conhecer a sua história. De fato, eu não conhecia. É uma oportunidade muito boa estar aqui com o time aí do GTI nessa reunião hoje. A pergunta que eu tenho, Márcio, é a seguinte: qual é a dica que você daria para um empreendedor novo aí que está buscando mercados emergentes, que gostaria de montar uma startup, entrar no ramo, né, conhecer buscar oportunidades, né, que sejam emergentes aqui em Manaus, aqui no Amazonas? Qual seria a sua dica e o seu direcionamento? Bom, o primeirão, eu tenho uma série de dicas nessa linha, mas a primeirona delas tem que procurar alguma coisa que você goste, uma coisa que te dê prazer. Não pensa no dinheiro, não é o dinheiro, no final das contas não é o dinheiro, é a alegria, a vontade de fazer a diferença. E aí você vai perceber que o dinheiro é a consequência. Um trabalho bem feito, ele é bem remunerado. Isso é certo. Então, uma coisa que você goste. Segundo, essa coisa que você goste, de preferência, ela não precisa ser um problema só do Amazonas. De repente pode ser um problema de Manaus, mas que é comum em outras cidades, é comum em outros locais, em outros países. Então, é um problema que você quer testar e validar a tua hipótese aqui em Manaus, beleza, é custo mais baixo, está aqui mesmo, mas se é uma hipótese que tu consegues provar, e o MVP vem para isso, te ajudar a provar a tua hipótese, a nossa hipótese ainda é, né? A gente não completou. Nossa hipótese nós conseguimos dar crédito para pessoas das classes C, D e E, com uma inadimplência controlada. Então, consigo dar crédito para pessoa de baixa renda com uma inadimplência controlada e com uma receita específica para os investidores. Então, como é que eu provo essa minha hipótese? Indo para o campo e dando crédito. E aí, MVP, então, tenta colocar alguma coisa que você goste, alguma coisa que você acha que vai te dar motivação todo dia de acordar e hoje vou trabalhar nesse produto que eu vou arrebentar. Isso daí vai dar certo. E sejam apaixonados pela sua ideia, mas saiba que ela pode não dar certo.
pode não dar certo. Medir os riscos, né? Sempre tem riscos. Sem riscos. Sempre Pensar tem. que vai ser 100%. Eu podia ter optado por não ter saído do meu trabalho e ter desistido do mestrado. E aí o que ia acontecer comigo? Naquela época era a coisa mais sensata a se fazer. Todo mundo que não era minha esposa falava comigo, não, tá doido? Vai sair do trabalho? Mas para mim era o que me faria bem. Eu sabia que ia ter um monte de problema como eu tive, mas para mim era o que me faria bem. E hoje, olhando para trás, se eu não tivesse saído, eu continuaria na empresa, continuaria ganhando bem, não teria o mestrado, não teria provavelmente montado essa trajetória de lá para cá, mas só que a empresa faliu depois, então eu teria sido demitido. E aí eu teria sido demitido e não teria nem o emprego, nem o título. E aí seria uma outra história completamente diferente. Eu estaria dando a palestra aqui pra gente. Ia trabalhar lá na CMF com a gente, igual a gente foi, quando a gente saiu. Show de bola. Muito obrigado, Márcio. Muito obrigado pelas dicas, elas foram essenciais. Obrigadão. Nada. Show de bola. Tá vendo como tem talento aqui em Manaus? Não é só lá fora, não. Daqui a pouco um Shark daquele pega aí a Umi, já era. Mano. Pega um Apolinário aí, uma Camila, mano. Aí o negócio... Aí lascou-se, mano. Aí ninguém segura o homem. Camila gosta de divertir nisso. Eu assisto bastante. Bom, gente, alguém tem alguma dúvida? Um questionamento? Senão a gente vai encerrando por aqui. Ó. Foi além da conta já? Pois Alex, eu achei. Alex quer levantar a mão, levantou a mão aí. Bom, a última dúvida aí para liberar o professor. Bom, Palito, recentemente tive uma experiência que foi nesse processo de tentar tirar uma ideia do papel, né? E aí consegui meio que movimentar os contatos e fui parar em uma empresa que o dono da empresa ficou muito interessado na ideia, ligou e tudo, mas aí ele me colocou direto com o analista de negócio. E aí o que eu entendi foi que o objetivo do analista de negócio é detonar a tua ideia, é dizer que não não faz muito sentido, né? E aí era uma coisa assim, era uma ideia voltada para a Covid, né? E aí teve aquela expansão lá que a Suframa fez, e abrindo lá investimento de P&D voltado até dezembro para as empresas. Então, era bastante promissor e teve até duas empresas que ficaram interessadas. Mas aí, quando foi colocado com esse analista, ele queria que eu fizesse o teste nas empresas através de MVP, mas sem desenvolvimento nenhum. Tipo, como se fosse feito lá pelo Google Forms, né? Através de questionamentos, perguntas. Sim, eu entendi ele que, claro, antes de você investir qualquer um centavo, você tem que fazer o teste e validar a ideia. Só que, assim, aí teve um pouco de discordância, né? Porque, assim, cara, não tem como. O Google Forms não vai simular nem 1% do que a ferramenta pretende. É lógico que vai ser reprovado o MVP, mas mesmo assim insistiu, ainda pediu, eu fiz alguns e foi para campo e deu no resultado, né? Que eu já esperava que desse, que era usando o Google Forms, não ia representar, não ia simular o ambiente. Certo. E aí ele, no final, pegou esse resultado e levou e provou que a ideia não era como é que eu posso dizer? Não era válida, né? O teste, aí eu peguei, assim, também era o único contato que eu tinha, mas assim, pegando esse tipo de experiência, eu queria saber se, assim, de você que tem uma carreira aí, uma bagagem bem maior, como lidar nesse tipo de situação? O que, assim, se você sabe mais ou menos como pode ser, eu posso driblar isso, Naquele momento eu fiquei, assim, inexperiente, primeira ideia, tudo que eu levei, eu fiquei bem, assim, sem saber o que fazer, acabei deixando e não insisti, né? Aí eu queria saber de você se tem alguma dica sobre esse ponto do processo em específico. Correto. E
Esse é um ponto. A validação do teu produto, ela vai acontecer por muito tempo. Ela acontece nesse momento que tu vais vender a ideia para alguém, ela vai acontecer depois no próprio MVP rodando, depois que o MVP mostrar que deu um resultado bom, como você esperava, vão continuar questionando a tua validação, vão continuar questionando se realmente vale a pena. Então, isso daí é um ciclo que não vai se encerrar muito rápido. O que nós costumamos fazer? Na UME, nós submetemos propostas para anjos e alguns anjos não quiseram investir com a gente. A gente recebeu não. O que a gente fez com os nãos que a gente recebeu? Primeiro, a gente estava atrás do que a gente chama de smart money. Isso. A gente estava atrás de parceiros que queriam entrar com a gente com dinheiro, claro, mas que não estavam interessados só em receber dinheiro no curto prazo. Isso foi uma decisão nossa. Queria injetar o conhecimento deles e ajudar com o conhecimento deles, né? Também. Exato. No Smart Money, a ideia é essa. O cara vai entrar com dinheiro? Vai. Mas ele não vai entrar só com dinheiro. Ele vai entrar com equipe, ele vai entrar com networking, ele vai entrar com formas de fazer o negócio da empresa dar certo. E aí, quais são as formas? Depende do investidor. A gente tem investidores que são... Tem um deles que ele trabalhou muito tempo na Acreditas, foi um dos primeiros CEOs, e quando ele veio para ser investidor nosso, ele veio porque ele traria junto com ele a bagagem de um monte de gente que acredita no que ele fez. Então, ele ia apresentar para a gente, apresentou gente que nos ajuda com relação a produto, com relação a próximos passos, com relação à negociação. Então, era nesse tipo de investidor que a gente estava focando. Apareceu um investidor com a gente que ele queria dar um dinheiro até um pouco maior do que os outros, mas em contrapartida a gente tinha que emitir um determinado tipo de relatório para ele a cada 15 dias. Isso não ia dar tempo para a gente fazer isso. O tempo que eu passo gerando um relatório daquele é um tempo que eu não vou conseguir gerar o produto no final do dia. E aí esse tipo de investidor a gente cortou, mas é uma decisão de negócio. A gente estava interessado e tinha condições de ficar sem aquele tipo de investimento. Então, escolher... Então, a minha sugestão para ti é, primeiro, escolher qual é o tipo de investidor que você quer. Você quer um cara que vai ser parceiro ou um cara que vai ser teu chefe? Porque pelo cenário que você contou, o cara de negócio estava mais parecendo teu chefe. Ele ia ser só o teu chefe e te cobrar, e não iria te ajudar. Se você acha que vale a pena esse tipo de parceria, ótimo. Segue com ela, investe e aí procura remediar. Ele estava irredutível com relação a planilha, a desenvolver o MVP. Uma decisão que você poderia tomar, que seria dura, mas era, olha, para fazer MVP em planilha não vai gerar resultado, então é melhor a gente encerrar a conversa por aqui. E não segue. E eu digo isso como uma pessoa que seguiu muitas vezes e toda vez que seguiu, depois se frustrou. Por exemplo, eu já fiz software para pessoas, RP inteiro, que ia desde o PDV até os relatórios gerenciais e tudo. E eu tinha cobrado, na época, um valor, o cara falou, depois que eu instalei tudo, implantei tudo, ele falou, não, eu só vou te pagar 10% do valor. Quer? Eu olhei para ele, quero. Aí, mas me deu tanto trabalho depois que eu me arrependi. Essa e várias outras histórias. Então, um primeiro momento, pensa qual é o tipo de investidor que você quer, qual é o tipo de investimento que você quer e, se possível, opte por um que seja uma parceria realmente. Com a gente deu certo. A gente pegou nãos, recebeu nãos, muitos nãos. Isso faz parte da vida do empreendedor. Só que a cada não vinha uma justificativa de por que não. E a gente avaliava se a justificativa fazia sentido ou não. Teve um investidor, por exemplo, que falou da gente, olha, eu acho que o CAC de vocês vai ficar muito alto se vocês colocarem promotores. A gente olhou, faz sentido. Então, ao invés de colocar promotores, a gente pode criar uma outra abordagem não baseada em promotores, onde o próprio vendedor da loja
faça a aplicação sem precisar de um promotor nosso. E aí a gente foi aprendendo com os nãos, tá? Sim. E eles vão fazer parte do seu dia a dia. Mas não desista. Aí, resultado, 6 meses depois, lá em Recife, lançaram a ideia. Igual. O mesmo grupo? Oi? Não. Pesquisando, eu continuei pesquisando, né? Aham. Nesse aí, lançaram a ideia lá em Recife, tá até hoje lá, a startup funcionando. As É ideias, igual. se a gente não tirar do papel, Pegar Perdeu o o time. time. Tem que pegar o time. Mas é isso, obrigado. né? Show de bola. E aí, gente? Mais alguma dúvida? O papo tá ótimo. Rapaz, você bota tua camisa, meu menino. Pô, bicho, o único momento que eu tenho agora é ficar relax, o que é que eu... Porra, bicho. Você pode, você é o cara dos dados da saúde do Amazonas. Ai. Olha, na verdade, eu só abri aqui o vídeo e o áudio para parabenizar aí pela essa história de vida aí, desse talentoso aí, Palheta. Não é à toa que o Renato Lessa só vivia falando nele. Eu não ia falar nada, mas o Renato sempre falou bem de você e realmente acho que a tua história ela é bastante interessante e motivadora aí para muitas pessoas, né? Nós que estamos bastante tempo aí nessa labuta, sabemos dessas dificuldades. Eu acho muito interessante essas histórias, quando você vai desenvolvendo, vai entregando para o cliente, chega no final, cara, só tem isso aqui. Isso faz parte, eu acho que da história de 99% aí da turma. Mas é isso, cara, te parabenizar. Nós estamos aí na saúde, nessa empreitada aí. Realmente tem muita... É um campo bastante vasto, eu costumo dizer isso. Nós temos um nível de complexidade muito alto. Concordo com o Renato, que é aí que a gente não tem assim uma área como a gente enxerga muito no Sudeste, algumas startups com bastante trabalho nessa área, né? Mas eu acho que aqui o mercado, não vou te dizer que está muito tímido, né? Porque eu tenho acompanhado muito com algumas pessoas, isso a gente tem avançado bastante. Mas eu acredito que por conta do distrito industrial, o foco tenha se voltado muito para essa área aí da indústria 4.0. Mas eu, de vez em quando, eu dou um pulo lá na UA, principalmente na UA, desculpa, UEA, e tento trazer pelo menos uma linha de pesquisa aí para a gente, mas a gente vê uma certa dificuldade. Mas a gente está sempre à disposição aí para qualquer tipo de projeto, conversar, e deixo aí a secretaria com portas abertas aí para qualquer tipo aí de conversa, tá bom, Palheta? Sucesso cada vez mais e tamo junto aí. Pô, muito obrigado. Apesar de eu não estar mais com a Buritec, não estar no dia a dia da Buritec, né? Mas precisar da gente também, eu indico o pessoal para trocar uma ideia. Eles continuam desenvolvendo projetos de desenvolvimento, estão mais voltados para projetos de machine learning mesmo. Mas se precisarem, faça uma ponte aí. Networking. Deixa o pessoal unido aí. Show de bola. Gente, mais algum ponto? Podemos liberar o mestre Palheta para ele fazer a alimentação dele de 200 calorias, para não atrapalhar o regime do garoto. São mais de 3 anos já nessa dieta, nesse foco. Mais de 3 anos. Já emagreci 50 quilos. Eu estou contando, eu estou nos 60 dias hoje. Exato. Vai dar certo. Vai sim. Parabéns. Gente, mais alguém? A gente vai encerrando aí nosso encontro mensal. Agradecer o Mestre Palheta pela oportunidade de ter compartilhado. Realmente é muito bom poder saber um pouco mais dessa trajetória, saber que dentro do Estado tem pessoas que realmente estão investindo nesse tipo de ramo fintech, né? E tenho certeza que em breve estaremos aí com as novas etapas que o senhor vem planejando aí acontecendo. Agradeço pela sua disponibilidade, pelo tempo, agradeço a todo mundo aí que esteve presente conosco e contamos aí com vocês também para estar participando da nossa associação, tá bom? Obrigado, mestre. Obrigado, então. Boa noite a todo mundo. Obrigadão. Tchau, tchau.
Obrigado, boa noite. Boa noite, Abraço. gente. Tchau, tchau, abraço. Obrigado, boa noite, pessoal. Obrigado, boa noite, pessoal. Boa noite a todos.